queridas All Bluesettes! E aí, galera do All Blue, tudo bem com vocês, meus heróis? Capítulo 73 de Boku no Hero Academia. Que capítulo do caralho, velho! Puta merda! A gente tem muito o que comentar. Correi mestre! A tensão que o cara provoca na gente num capítulo como esse é incrível. E eu fico imaginando se ele não tivesse nos mostrado que os vilões estavam por ali. Porque o final, mesmo a gente sabendo que eles iam atacar, foi incrível. A construção do capítulo também foi incrível. Uma coisa que eu gosto muito do Correio é que ele não coloca os vilões pra fazer gags um com os outros e ficar brincando, sendo meio que infantilizados naquele aspecto mais brincalhão. Não, os vilões são muito sérios. Quando eles estão reunidos, eles não brincam, eles querem atacar um outro. Eles representam um perigo incrível. Então eu acho legal ele optar por, na narrativa, ele não criar essas gags, etc, com os vilões, que torna a situação muito mais séria. Mas vamos analisar a produção. A produção tá pegando tudo fofinho, tá um arraso a produção. Vamos lá, galera, capítulo 73 de Boku no Hero Academia. Quando a porra fica séria. E teve até Bane de Batman, hein? Mas enfim, a gente teve a capinha colorida aí com as gatinhas selvagens e Deku também. Deku tá lá fazendo pose, muito bom. E a gente tem mais propaganda do anime pra 2016, abril de 2016, o All Blue fará review, só reiterando aqui. Temos imagens coloridas, desejando feliz ano novo, lembrando que esse é o primeiro capítulo de 2016, a gente que leu antes, né, pelos scans. É muito bacana, né, a imagem do Feliz Ano Novo, etc, uma imagem do anime, sempre bom tá vendo os esquemas de coloração, etc, do anime. Começa o capítulo finalmente, pessoal, e vemos a Toga Bane de Batman com aquela máscara, porra! E ela total lá bem dizendo que os equipamentos não são fofinhos. Ela não gostou muito dos equipamentos. O de máscara de bombeiro lá, ele explica que os equipamentos foram feitos por um designer clandestino, né, um projetista clandestino. Devem ser equipamentos que enalteçam as habilidades dos vilões, tal qual temos equipamentos e as roupas, as armaduras dos nossos heróis. Será que Toga tem alguma habilidade de fogo por causa da máscara ou apenas uma máscara para neutralizar toxinas? O de máscara loucão lá, a gente vê um cara de capa que tá louco pra lutar. Ele tá puto, ele não quer saber de nada daquilo e o Dabi pede pra ele esperar, pois precisam esperar os outros 10 ficarem juntos. Puta que pariu! E aí chega um cara de cabelo comprido, um cara com a roupa estilo sadomasoquismo lá, bem pesadão, um gimp total. E o lagartão. Dos 10, eu só tô vendo 7 nessa cena. Será que veremos os 10 reunidos mesmo? Pessoal, porra, eu já tava tenso com os 4 do capítulo passado. Veio mais 3 e pode vir mais 3 ainda. Puta merda, vai ser um ataque massivo aos alunos. E por falar nos alunos, vemos eles dormindo na pureza sem saber de nada. É como o Dabi fala, né? A gente quer mostrar pra eles como o mundo deles pode virar de cabeça pra baixo no segundo seguinte. Filha da puta, eles querem desestabilizar o mundo dos heróis, eles sentirem que eles não estão seguros em momento algum. É muito fofinho esse momento em que os alunos estão dormindo, a gente vê o Mineta enroladinho lá. Será que alguém enrolou ele pra ele não fazer nenhuma besteira de noite? Ai meu Deus, eu queria tanto ver a Mono dormindo. E eu não resisto a imitar o menino, né? Mas enfim, a gente vê a Shido toda fora da cama. Você vê as meninas todas dormindo na sua caminha e ela lá, eu queria dormir com a Shido. Ai meu Deus, como seria? Mas enfim, a gente vê que a Shido e alguns outros estão com sono na manhã seguinte, né? No terceiro dia de treinamento. Pois os alunos que ficaram de recuperação, né, no teste anterior, onde a gente teve as duplas contra os professores, precisam dormir mais tarde para fazer aulinhas de recuperação. Eles têm que estudar mais, muito legal, por parte do Aizawa. E o professor Aizawa fala mais do mesmo, ele explica, claro, ele tomando como referência cada aluno em específico que está na recuperação, mas ele explica novamente que as individualidades dos alunos precisam ser usadas continuamente para serem fortalecidas. Claro que aqueles que dependem de um órgão, têm uma habilidade física, exercitem esse órgão, etc, etc. Ele também não pega leve com os demais não, ele fica reclamando, ele fica fazendo todo mundo refletir sobre o treinamento. Ele fala que a Uraraka ficou quase abaixo do ponto de corte, a nota dela foi 35, o ponto de corte 30, então ela fica bastante assustada com isso.
E Deku se indaga se os outros professores virão pro acampamento. É engraçado que quando ele pergunta isso a Aizawa, na hora que eu digo pra focar você perde foco. E Deku, desculpa. Muito bom. E o Aizawa explica, né, se não quisermos que os nossos inimigos não saibam de nossa localização, os amigos também precisam não saber, especialmente o All Might, que é o alvo deles. Puta que pariu, a atenção tomando conta. A gente sabe do ataque iminente dos vilões, a gente sabe que não vai ter ajuda dos outros professores e que o All Might não vai aparecer aí principalmente. E a Pixie Bob ainda fala que terá um campeonato de sustos entre a classe A e B. Porra! Foda, velho, como assim? Eu já tava imaginando aqui um dos vilões aparecendo do nada nesse campeonato de sustos e falando cara, ia ser foda, hein? Acho que ia ser uma quadrinização muito legal, um susto muito legal por parte do Correio se ele decidisse fazer uma cena assim. Enfim, algum aluno, né, vendo esse Buu, pensando ser um aluno de outra classe, mas já é o vilão atacando de surpresa. E o Todoroki fica preocupado com o Deku, bem legal ver essa amizade deles aí. Tem algo que você quer com o All Might? E Deku explica, o que o All Might diria pro Kouta? Porque o Deku, né, ele tá lá, assim, é muito legal ver a preocupação do Deku com o Kouta, com um indivíduo em particular, com aquela situação. Acho que o Deku fica temendo que outras pessoas pensem que nem um Kouta, ele quer resolver aquela situação e gostaria de saber as palavras de sabedoria do All Might. E o Todoroki é bem prudente na resposta dele. Se você mal conhece a pessoa e pode convencê-la usando palavras, a convicção dela não era tão forte assim. Precisamos falar através de atitudes. Muito foda, e gravem isso, hein? Enfim, Deku se lembra do All Might, quando o All Might acreditou nele por causa das suas atitudes. Muito foda essa conversa aí com o Todoroki. E o campeonato de sustos vai começar. Mas a Aizawa leva a Shido e os demais que estão no reforço, né, na recuperação, com ele. E é importante a gente gravar isso. É engraçado que ele leva a galera toda enrolada nas suas faixas lá, muito bom. Mas enfim, gravemos essa ausência de Aizawa, Shido, etc. E a turma A vai lá pegar um cartaz no meio da floresta e trazer de volta. Enquanto isso, a turma B prepara uns sustos usando as suas individualidades. Esse exercício, vamos dizer assim, é para estimular a criatividade dos alunos e também os batimentos cardíacos do meu coração, que vão chegar a 150 nesta porra. Mas enfim, o Deku fica sozinho, é bem engraçado. Ele, pessoal, sem a galera de recuperação, teremos 7 duplas e alguém vai ficar sozinho. Ele muito bonitinho, ele sozinho, Uraraka, porque eu não quis ficar com ele. Mas enfim, o Deku sem dupla lá. O Bakugou não quer ir com o Todoroki, troca de lugar comigo aqui. Muito bom ver essas reações. E o Mineta pedindo pro Aoyama, fica o Bigolaser, né? Fica lá no lugar dele pra ele fazer dupla com a mão. Por favor, deixa eu fazer dupla com ela é tão gostosa, meu Deus. O Mineta tá louco lá. Mas nenhum dos dois querem. Enfim, os alunos da classe B começam a comentar sobre os sustos, etc. Quando sentem um cheiro de queimado. Uma fumaça tóxica vem aí. Uma das garotas da classe B já protege a outra com a mão gigante. É bem engraçado interessante a individualidade dela. Ela cresce partes do corpo dela. Será que ela pode ficar gigante também ao treinar sua individualidade? Mas enfim, pessoal, o pânico começa a tomar conta. A floresta começa a ser tomada por uma fumaça. Uma fumaça preta que as gatinhas selvagens observam de longe, ficam se perguntando o que é que pode ser aquilo. Será que é um dos sustos dos alunos? É foda ter feito um campeonato de susto e no ataque dos vilões, porque eles têm até um tempo a mais aí depois do começo do ataque pra enganar todo mundo, já que a galera tava pensando que podia ser alguma artimanha da classe B pra assustar. Mas enfim, a gente vê o Dabi queimando as árvores lá e ele fala: caiam por terra, heróis. O ataque já tá vindo brutal com essa fumaça, tá sendo um ataque letal e bastante furtivo por parte dos vilões. A gente vê a Toga encarando o Uraraka no meio da floresta, ela com aquela cara de psicopata dela. Acho que louca pra matar a Uraraka. E a Tsuyu, puta merda, elas não estão nem ligadas que a Toga tá ali, velho, é muito tenso. O Mineta se assusta com algo. Eu não acredito, a gente se preparou como podia, não foi! Tá lá os vilões já detonando, a Pixie Bob já tá no chão. Ela foi posta no chão pelo lagartão lá e o cara cabeludo. E o vilão com máscara de gás e o lagarto estão numa pose meio que espalhando algo com os braços assim. O que será essa pose? Será apenas uma pose? Já já a gente comenta. Deku vê Pixie Bob no chão, todo mundo começa a entrar em pânico lá. E ele se lembra que Kouta tá sozinho ali nas montanhas e o cara de capa aparece por trás de Kouta. Puta
Puta merda, que final de capítulo. O Kouta é uma criança ainda, por mais que ele deva ter uma habilidade, uma individualidade forte, ele precisa de um backup, ele precisa de ensinamentos para treinar sua individualidade, que eu acho que ele deve ser até um tipo Todoroki. Acho que ele não quer nem usar a individualidade dele, porque ele é puto com um mundinho de heróis, né? Enfim, pessoal, previsões para os próximos capítulos. Será que é possível a gente ver um tag, né? Uma batalha em dupla envolvendo o Deku e o Kouta contra o cara de capa? Atitudes, lembram? Será que Deku convencerá o Kouta a aceitar o mundo dos heróis através das atitudes? E seria legal ver o Kouta usando a individualidade que deve ser provinda da individualidade de água dos seus pais, os Walter Rose. Aizawa, Ashido e alguns dos outros alunos estão fora da área, lembram que eles sumiram, né? Acho que eles devem chegar com um backup para ajudar a galera que foi pega de surpresa efetivamente pelos vilões. E é foda demais a gente ter a certeza que não teremos os professores, os Endeavor, All Might também, etc. E essa pose dos vilões espalhando a fumaça, será só uma pose ou estão usando algum equipamento desses que foi projetado clandestinamente para espalhar a fumaça? O fogo, a fumaça, etc. eu acredito que deve ser criado por Dabi, principalmente, né, por Dabi, mas a Toga também, já que ela tá com os equipamentos no corpo dela. Mas enfim, pessoal, um capítulo digno de ser daqueles de filme de terror clássico, foda, no acampamento, etc. Muito foda, o correr muito bom na narrativa, eu fiquei muito tenso no capítulo. Mas enfim, no ícone de informações vocês conferem as últimas novidades do Oblu. Dê o seu joinha nesse vídeo que é muito importante para a evolução do canal. E se é a primeira vez que você está aqui, inscreva-se que vem muito mais Boku no Hero Academia por aí. Até a próxima, galera!